Boa noite, pessoal. Tudo bem? Alguém pode falar uma Noite. boa noite aí? Boa noite. Boa noite. Em Brasília são 19 horas. Vocês já viram isso? Em Brasília, 19 horas. É o único lugar no mundo onde 10 é 9 horas. Estou vendo uma mensagem aqui. A Universidade Federal só volta quando tiver uma vacina. Ai, ai. A gente vai rendendo aqui. Queria falar para vocês o seguinte, alguns informes, depois eu passo no final de novo. Mais uma vez, obrigado a vocês. Estou vendo aí que aos poucos vão chegando. Eu sempre gosto de começar mesmo na hora certinha. E a gente depois vai passar os informes sobre o nosso período, como que ele está já terminando, né? Como que vai ser. Inclusive, tem uma atividade para a gente fazer e a prova oficial final, que vale. Tem atividades 2, né, em sala de aula, e que vale 1.500 e a avaliação final de 4.000 pontos, a avaliação oficial 2. A gente ainda vai ter alguns comunicados sobre as provas interativas, que alguém de vocês se tiver que fazer, né? E que eu acho que não sabe ainda se nós vamos ter aula, mas enfim, esses informes eu vou passar a vocês de acordo com o que for. A gente vai ter uma reunião sexta-feira com a coordenação. A gente, toda semana, quase todos, de quarta e sexta-feira, a gente tem uma reunião. Sempre está atento assim a discutir e saber quais as providências a serem tomadas. Vamos lá. Hoje eu começo um assunto. Mais uma vez, já falei boa noite, obrigado por todos vocês estarem aí, né? Um assunto que está também na nossa ementa lá do curso, e eu seguindo. Vocês têm uma atividade que eu já falei, a nossa disciplina ela é interativa, vocês estudam pelo livro e eu, como se diz, dou um suporte. Eu espero que seja um suporte bom. Eu estou vendo uma luz assim atrás, deixa eu ver se eu tiro essa luz aqui. Acho que melhorou um pouco aí. Mas eu dou esse suporte com um pouco da parcela de matéria, assim, com o que eu acho que pode ser interessante e mais do que interessante. É vocês estarem ser produtivo na clínica de vocês. É o que eu falei, estarem aproveitando isso para a clínica. Vocês, por acaso, virem alguma lesão, essa lesão vocês estão, olha, já tive uma aula disso. Não que vocês estejam, porque até hoje na clínica, quando eu vejo alguma coisa, eu tenho dúvida. Mas a gente vai ver hoje, então, sobre essa parte toda. Inclusive de biópsia, que é interessantíssimo. Anticorpo e antígeno. É muito conceitual isso, mas a gente vai tentar fazer essa matéria ser um pouquinho mais dinâmica, assim. O termo antígeno e anticorpo, bastante usados, saúde, são bastante usados quando estudamos a imunologia, ou seja, quando estudamos a parte da biologia relacionada com o sistema imunológico. Antígeno. Olha, vamos dizer assim, anticorpo é bonzinho, antígeno é o vilão. Ele vem para destruir. Os antígenos, saúde de novo. E esse tempo, gente, tá difícil, né? Porque a gente amanhece, eu trabalho todo dia lá na Secretaria de Saúde e a gente acorda com aquele frio, depois esquenta um pouco, então vamos tomar cuidado. E muito a aula hoje tem a ver com isso, as gripes que vêm aí, né? Que se confundem muito com resfriado, a avó fala constipação, né? O antígeno, que é o malzinho da história, é aquele invasor, seja vírus, seja bactéria, seja uma picada de mosquito. Gente, é tão assim maluco que eu estou falando, ele provoca uma reação um antígeno, eu estou falando uma reação alérgica por uma picada de mosquito, vocês podem observar que imediatamente faz aquele nódulozinho, aquela mancha. E aí o que você vai fazer? Você vai coçar, principalmente em picadas. Esse coçar
vocês nunca imaginaram isso, mas eu estou falando talvez sim, ou talvez nunca tiveram oportunidade de saber. Tem duas funções nesse coçar aí. Primeiro que a picada do inseto, por exemplo, ela produz essa reação. O morcego, quando ele vai sugar, né, ele tem uma substância anticoagulante. Ele evita que o sangue, naquele momento que ele está ali sugando, coagule rapidamente. E foi desenvolvido muito medicamento à base dessa substância do morcego. Quando o mosquito pica, a gente vai ver que a reação da gente é coçar, porque existe uma substância injetada ali por aquele inseto, que ele quer que você coce, ao mesmo tempo que coce, você está espalhando mais o que ele está transmitindo, e mesmo o nosso corpo também, ele quer que a gente, naquela reação, uma reação, olha, em cadeia, e falar assim, meu Deus, vamos, um corpo estranho, um antígeno entrou aqui. Então começa a vermelhidão, começa, eu estou falando, a reação orgânica àquele antígeno, da seguinte forma: vamos irrigar mais a área, vamos levar mais plaqueta. Se é um corte, vamos plaqueta para evitar, para a coagulação ser rápida. Se é um antígeno, heparina. Heparina, vasodilatação no local. Vasodilatação quer dizer os vasos se tornam mais calibrosos, eles aumentam o seu volume. Isso quer dizer mais sangue. Quando tem mais sangue, a reação é mais rápida. Vamos produzir anticorpo mais rapidamente. Eu não sei o que está me invadindo. Mas aí você fala, Ricardo, mas isso foi uma picada de mosquito. Mas os vírus e as bactérias têm várias vias de acesso. A gente tem as vias de acesso. A gente está vendo muito pelos olhos, pelo nariz, pelo trato digestivo, pela cavidade bucal, né? Então, a gente vê que as vias de acesso do antígeno, elas são variadas. Um simples machucadinho pode causar uma erisipela, uma contaminação por bactérias violenta. Anticorpo, por sua vez, então, anticorpo, que nós estamos aí à procura dele contra o coronavírus, são glicoproteínas, prestem atenção nesse nome, glicoproteínas, que são proteínas que apresentam oligossacarídeos, nomes muito assim, né? Ligados, que são conhecidos como imunoglobulinas. E aí, gente, a gente tem várias imunoglobulinas, nomes muito doidos. Ricardo, o que é isso? Nós temos a IgA, IgE, IgG, IgM, e eu separei aqui duas principais, porque são elas que a gente tem feito, por exemplo, os testes hoje do corona, o IgM e o IgG. O IgM e IgG, o que quer dizer? Essas oligossacarídeos, essas glicoproteínas, mostram o seguinte: você já teve contato com, tipo, por exemplo, a dengue ou o corona. Você já teve contato, o IgG e o IgM mostram isso. Você já teve contato e criou anticorpo. Você já teve contato, não criou anticorpo. São imunoglobulinas que nos dizem isso, é muito interessante. Essas proteínas bastante específicas apresentam a capacidade de interagir com o antígeno, que é o malzinho da história lá, o vírus ou a bactéria, que desencadeou essa formação. Após essa invasão, a gente vê que há uma secreção de anticorpos, é feita pelos plasmócitos, a gente já começa a entender um pouco mais das células, olha, células que surgem a partir da diferenciação de linfócito B. Linfócito B, que é uma célula do nosso sistema imunológico, que também se divide em linfócito T. Aí a gente vai ver isso aqui com bastante cuidado, calma lá, assim, Ricardo, vamos ver isso. O linfócito B, uma célula do sistema imunológico. Eu estou falando, olha, a secreção de anticorpos é feita pelos plasmócitos. Eu estou anotando cada um que está entrando, tá, gente? Assim, eu fico muito feliz. Agora a Esther está entrando aí, ó. Eu estou anotando mesmo aqui. Listinha. Não porque eu já falei isso, porque eu fico cobrando chamada, mas eu acho tão importante assim eu
não é eu cobrando chamada, a coordenação pede que cobre a chamada, mas eu falo que o mais importante é que a aula seja boa e que seja interessante. Eu tenho visto alguns professores se queixando, eu vou abrir a aula, são pouquíssimos alunos. Eu não tenho essa queixa de jeito nenhum, assim, eu fico muito feliz Ninguém por... quer perder sua aula, não, professor. Não, isso é bondade sua, Tayane, mas eu Melhor falo... aula da semana, ué. Hã? Oi? Melhor aula da semana, ué. Que isso, nossa senhora, aí eu fico todo... Mas sabe o que que é? Eu falo assim, gente, eu quero passar para vocês o que tudo sério, de coração, tudo que eu aprendi. E eu acho que eu fui bastante CDF, assim, na minha turma. A minha vida foi meio assim, eu acho que valeu muito a pena, e eu colhi frutos com isso. E eu vejo vocês que estão participando da aula, porque vocês podiam falar, eu não tenho internet, eu não tenho não sei o quê, não sei o quê, mas vocês aqui da listinha aqui, que eu vejo que são os mesmos, é que vão ser os profissionais que vão estar ali depois ocupando o nosso espaço, ou junto com a gente, ou até nos dando aula, que eu fico muito feliz, assim. Eu fui aluno de um curso de especialização, de um dos cursos, hoje eu dou aula para esse professor, que foi meu mestre, assim, mas é isso que eu espero de vocês. Então, eu quero passar o que eu aprendo. Eu estudo, vou lá, essa matéria, por exemplo, eu vi primeiro período, segundo período, de faculdade. Estou relembrando um pouco também, porque eu fui professor de cursinho pré-vestibular, então me dá uma já volta à base, à origem do que eu fazia. Voltemos à aula. Os genes que eu coloquei em destaque, genética, já vem determinando os tipos de anticorpos e suas distinções. Genética, gente, é uma coisa muito importante. A genética me determina o seguinte, Morgana, peraí, Morgana. A genética fala, você tem possibilidade maior de triglicérides, de um ataque cardíaco. Você, na família, se tem, por exemplo, maior incidência de câncer de próstata. Então, cuidado, eu sempre falo isso. Então, a genética determina muito a questão, inclusive, de anticorpos e suas distinções. Hoje, o que tem estudado um pouquinho, olha, tipo sanguíneo, com essa coisa aí do corona, do Covid-19, o que que eles estão falando? Alguns tipos sanguíneos, o meu tipo é A positivo, ele tem menor imunidade. Ele é como se fosse mais fraquinho para a imunidade. Não vamos ficar muito grilados com isso, não. Mas qual que é o bom, então? Falam-se muito do O, né? Do sangue O positivo e da questão do B, mas vamos lá. A gente tem coisas que a gente ainda vai estudar, assim, mas tipo sanguíneo com maior imunidade, eu acredito um pouco nisso, sim. Inclusive, teve um estudo falando que o A positivo, por exemplo, ele não gostava muito de alguns alimentos, por exemplo, feijão, o A não sei o quê, o tipo O gosta mais de tal tipo. São estudos, e eu acredito muito nos estudos. Acredito muito que vem uma vacina aí, gente, bem rapidamente, viu? Só não, assim, fico muito receoso, porque tudo tem o poder econômico, tudo tem... Vamos, primeiro, o presidente americano já falou que se ele fizer a vacina, o país dele vai ser o primeiro a ser vacinado. Tá certo, está cuidando do seu interesse, né? E aqui a gente vê assim, a África e a América do Sul sempre para trás, assim. Um dia a gente ainda vai ser gigante. Michele, seja bem-vinda. Rian também, deixa eu pôr o Rian aqui. Voltando então, a gente está vendo o seguinte, que os linfócitos que são ativados, eles passam a ser clonados e se diferenciam em plasmócitos ou células de memória. É interessantíssimo quando a gente fala de células de memória. Por exemplo, se eu remover com a unha, estou aqui com uma unha, uma mancha, porque eu não vou falar mais pinta, né? Pinta agora é só para os nossos pais. Eu tenho uma pinta, não, eu tenho uma mancha. Kelly Cristina. Se eu remover isso aqui, ficar removendo lá, eu ficar assim, eu vou tirar essa mancha com a minha unha. Se eu tirar uma verruga,
né? Uma placa verrucosa ali. Essa verruga, ela tende a voltar, porque as células de memória do tecido falam isso. Olha, células de memória. Gengiva, eu cortei, ela vai tentar voltar na mesma cor. Se tem melanina, com a melanina. Só porque eu cortei agora não tem mais melanina? Células de memória. E quando a gente fala em linfócitos diferenciados, que são as células dos anticorpos, imaginem, gente, o que é o corpo humano. Imediatamente são liberados 2.000 anticorpos por segundo. É o corpo humano falando assim, aconteceu alguma coisa. Eu sempre falo isso na aula. Chegou um invasor, entrou na sala, não sei se é bandido, mas um linfócito B ou T, e aí eu já começo a colocar eles aí com um desenhozinho, ó, linfócito B. Principal função desse tipo celular é a produção de anticorpos. Quando maduros e ativos, há um micro-organismo lá bem feinho, aqueles desenhos, o linfócito B fala assim, opa, vou te pegar. Junto com as oligoproteínas que eu estou falando aí, ó, reconhecem esses anticorpos, são essas anteninhas aí, e falam, ó, eu encostei em você, agora eu já sei quem é. Só pelo tato eu te reconheço, micro-organismo ou antígeno. Você não vai nos invadir. Aí, gente, eu estou falando, é uma reação em cascata, em cadeia, que eu falei. Às vezes provoca um abscesso. O abscesso quer dizer ele cerca aquela área que está contaminada, provoca uma formação purulenta para eliminar. Tudo isso é muito maravilhoso no corpo. Eu falo assim, e é uma reação mesmo em cadeia, febre. Manda lá para o hipotálamo, ó, aconteceu uma infecção, febre, você fica em estado febril. A gente vai chamar de linfocitocinas. Febre quer dizer, você que está aí, presta atenção, você está com alguma coisa, dor de cabeça, mal-estar, enfim, são sinais e sintomas que nos indicam que a gente tem que tomar uma providência, temos que se cuidar. Nos abate, a gente vai para a cama, a gente vai, olha, eu preciso de... E eu costumo muito falar, gente, febre é um sinal que a gente, eu falo principalmente hoje, nesse tempo de Covid-19, não ficar tomando dipironas. Eu tive febre, eu vou tomar, eu estou com mal-estarzinho, tomar dipirona, porque a dipirona pode mascarar o estado febril. O estado febril nos indica que eu estou com algum antígeno no meu corpo. Eu não estou falando para não tomar, não. Vai tomar se necessário. A febre é para ser controlada e monitorada. É com ela que eu sei. Por exemplo, a febre de dengue. 38,2, ela fica ali, ó, 38,3, 38,1. São sinais. Então a gente tem que ficar muito atento a isso. Após a produção de plasmócitos, linfócitos reagindo contra o antígeno, o bandidinho aí, ó, podemos observar a reação antígeno-anticorpo. Essa briga que eu mostrei ali, olha, vamos algemá-lo, essa reação em cadeia no nosso corpo. Os antígenos serão fagocitados, é uma das formas. Fagocitar, eu mostrando aqui na câmera, é como se tivesse aqui o antígeno, as células macrófagos, ó, fazem assim com ela, como se envolvesse e, vamos falar assim, mastigasse, engolisse e mandasse para o saco. Uma das formas de eliminar antígenos. Outras são por ataque, por desintegração da sua membrana, mas uma das principais são as fagocitoses. São produzidas células de memória, como eu contei, com anticorpos presos às superfícies da membrana de defesa, aquelas anteninhas lá, que se reproduzem de outras células de memória e plasmócitos com consequente imunização contra um anticorpo específico que invadiu o nosso organismo. Enfim, aquelas anteninhas e das células, passou um antígeno, opa, eu reconheço esse aqui não é bom não. Esse antígeno é o antígeno do corona, esse aqui é o herpes, esse aqui é a influenza, esse aqui é a hepatite, vamos atacar. Linfócitos B, há uma fotografia, e hoje eu falo que é espetacular, espetacular, as fotografias hoje digitais, gente, e a gente tem visto assim a evolução, quando eu falo,
tão fantástico que em 1890, como é que se ia observar uma célula com todas essas características, com todos esses oligosacarídeos, aí, essas proteínas, né? Cada vírus com a sua particularidade, cada bactéria. A gente já viu o Ebola, que é um desenho do Rio, né? Mas, enfim, nos dando mostras. Quando se descobriu o vírus do HIV, olha esse aqui, agora a gente já sabe qual é. Em qualquer lâmina que eu for fazer um estudo, e nós vamos ver isso hoje na aula, saber se ele tem, eu vou fazer um exame de sangue para saber se ele tem. Essa célula está presente, porque eu posso vê-la, posso curá-la. Olha os anticorpos aí, com aquelas cadeias, as famosas anteninhas que eu falei, Ester, que reconhecem os antígenos, que estão ali passando. Eles são, eu falo, gente, guardas vigilantes. Eles estão circulando no corpo a todo momento. Quando acontece um ataque, é como se falasse: exército, vamos lá, vamos naquela região. Quando é uma região específica, vamos naquela região específica. Causa aquele edema, aquele inchaço, já falei, pode até provocar um exudato purulento, causa dor naquela região. E quando é o corpo inteiro, é um quartel-general de exércitos no corpo inteiro, assim, fazendo a sua reação em cadeia. A chikungunya, por exemplo, ela vem do termo do grego, tá? do africano, que quer dizer, não me lembro muito bem, é tipo assim, não consigo, eu só consigo ficar curvado. É como se ele não conseguisse chikungunya, porque é uma reação que provoca dores articulares muito fortes, então é curvado, é uma sensação de que você não consegue ficar mais ereto. Então, essa curva, chikungunya, com seus sinais e sintomas. Anticorpo, ainda falando, olha, o anticorpo linfócito C, que são auxiliadores que ativam os linfócitos B. Vamos colocar essas duas células aí, ó, trabalhando juntas, mas mais do que as duas. São várias células, os macrófagos, as células dendríticas, não vão ficar agora assim preso a nomes. Eu queria que vocês entendessem o sistema de imunização. Os linfócitos T produzem citocinas. As citocinas é como se lançasse ali, olha, uma fumacinha. Eu estou falando bem historinha mesmo, como se fosse assim, não menosprezando vocês, mas para ficar um pouco mais entendido. Lança essa fumacinha e essa fumacinha provoca febre, são sinais que induzem, no caso do linfócito T, produzindo a morte por lise, por desintegração, pelo processo de fagocitose das células doentes com produção de linfócitos B para terminar o ciclo da imunização. Enfim, o que a gente tem observado, e eu vou continuar a aula falando isso, que o anticorpo linfócito T auxilia e ativa o B. Muito bem, ele fala assim, ô B, você está sossegadinho aí? Vamos lá? É igual aqueles corpos de bombeiro que descem aquela escada assim, incêndio. Vamos descer. Nós temos que combater o fogo. Então, o linfócito T vai lá e acorda o linfócito B. Falando bem assim, viu, gente? De uma forma bem genérica. Ao interagir, o anticorpo, ao interagir com o antígeno, os anticorpos podem provocar uma série de processos que visam a proteção do nosso corpo. Acabei de falar, série de processos. Entre as ações que os anticorpos podem realizar, destacam-se sua capacidade de provocar a produção de sinais químicos. Eu acabei de falar pelo menos dois. Por exemplo, uma vasodilatação. Aumenta o vaso sanguíneo para chegar a mais células de defesa naquela região. A febre. Mas você vai ter prática também, não vai? Ouvi alguma voz aí sobre prática.
Mas, enfim, vou continuando. Provoca uma reação com sinais químicos que avisam outras células de defesa sobre a presença do invasor. É como se falasse assim, você, bombeiro, você tem que descer aquela escadinha lá, mas você que carrega a mangueira, ó, que vai levar a mangueira, e você vai subir a escada, cada célula com sua função. Você, célula, vai dirigir o carro para apagar o incêndio. Estou falando isso bem assim, gente, bem de uma forma generalizada. E os sinais químicos, aí, ó, maior vascularização da região, levando células de defesa, o que se pode chegar urgentemente naquele local. Volto a falar, é o SAMU. É o SAMU chegando com o carro, onde tem ali um oxigênio, onde tem um medidor de pressão, onde tem um estabilizador, onde tem uma enfermeira, um médico. Bom, é essa a ação de um anticorpo. Aqui uma imagem bem ilustrativa que mostra o seguinte: os anticorpos são produzidos em gânglios, na medula espinhal, o timo, que com a idade vai involuindo, e o baço. São as principais fábricas, né, de anticorpos que a gente vê. E aí, eles se diferenciam, então, eles produzem essas células que ficam ali vigilantes. No momento em que olha, vamos desencadear o processo, porque tem um antígeno nos penetrando aqui, tá, tem um corpo estranho, aí eles se subdividem e, igual eu falei, 2.000 por segundos. Vamos tentar ver o que é. Agora, claro, gente, que isso demanda muito o quê? O que tem a ver o anticorpo falar assim, vamos produzir 2.000, vamos imediatamente, vamos fazer isso agora. Olha, estou falando aqui, ó, os linfócitos T liberando interleucinas que potencializam os linfócitos B, o T potencializa o B, com macrófagos, linfócitos, citotóxicos, os neutrófilos, tem também os leucócitos, tem várias células, tem os macrófagos, mas então, um vai falando para o outro, olha, estamos sendo invadidos. O que é principal nisso, gente? É a gente ter o sistema imunológico bem sustentado. E aí, as perguntas das aulas passadas, ela falava muito assim, teve uma pergunta até assim, olha, mas sobre o sistema imunológico pode afetar, por exemplo, no desenvolvimento do herpes? Claro, sistema imunológico baixo, gente, você tem células mal produzidas, alimentação ruim, células mal produzidas, falta de exercício, atividade física, células ruins, o seu corpo não produz. Sono. Um médico americano, ele fez um estudo interessantíssimo. Alguém está querendo falar alguma coisa aí? Alô? Eu acho que só está vazando. Mas, enfim, falou de dinheiro aí, eu acho que na aula não. Bom, teve um estudo de um americano falando o seguinte, gente, que ele considera para a saúde do ser humano 3 coisas importantíssimas, e eu acho que eu já falei isso para vocês. Ele coloca que 3 coisas são importantíssimas para se viver bem: alimentação, atividade física e sono. Ele fala que o primeiro lugar deles é o sono. Uma noite bem dormida, ele ganha da atividade. É como se, entre aspas, é perigoso falar isso assim, se você dorme bem, não precisa de fazer exercício físico e alimentação, claro, mas sono. Se fizer os 3 bem, você tem um sistema imunológico muito adequado, assim, muito protegido. Então, vamos tomar muito cuidado, principalmente nesse tempo agora, né? Anticorpo e antígeno, continuando aí, é só mostrando o linfócito T nessa primeira imagem aí, ó, com os oligosacarídeos, né? Onde um anticorpo, o antígeno está sendo macrofagado aí, vamos dizer assim, né? O macrófago veio e ó, elimina, reconheceu por aquelas anteninhas, vou te eliminar, só para mostrar assim como que é um processo.
E aqui eu faço questão de voltar às imunoglobulinas que a gente tem, que são as principais hoje para o exame do corona, que é feito observando-se o IgG e o IgM. Eu vou repetir, até porque alguns outros chegaram agora. Nos seres humanos é possível identificar 5 classes principais de anticorpos ou imunoglobulinas. Então, quando se falar em anticorpos, podemos chamá-los de imunoglobulinas. Imunidade. Big Brother, você está imune. Você não sai da casa. O IgG, o IgA, IgM, IgD e IgE. Principalmente IgG e o IgM, que estão sendo muito utilizados para o exame do corona. Na dengue, volto a repetir, IgG e IgM mostram o seguinte: você já teve contato, você já foi visitado por um antígeno, pela dengue, pelo corona, mas não criou anticorpo. O IgM, você já foi visitado e criou anticorpo. Legal, né? São Ô, Ricardo, Diga. a sua tela está compartilhada? Não está aparecendo para mim, não. Uai, então aí me preocupa. Eu estou no slide 15, está compartilhado. Alguém não está vendo também, não? Para mim tá. Alguém mais pode falar se tá? Eu estou aqui tranquilo. Para mim tá aparecendo. Para mim também. Para mim aparece. Ó, vou voltar uma aqui que é, vamos ver aqui, desenho do macrófago. Ok? Voltou? Voltou. Tá, então eu vou para a que eu estava. O que será que está acontecendo, hein? Essa é a internet. Eu tenho medo porque aquele dia aqui que eu não consegui dar aula, que eu fiquei, meu Deus do céu, até apavorado aqui, eu sei que às vezes a internet, mas Ontem eu não consegui tentem. a aula da outra pessoa. Eu vou até travar ela aqui, ó, porque quando eu travo, ninguém passa a aula assim na minha frente. Eu vou mostrar um slide aqui, vamos ver aqui, ó. Esse slide, Eu vou sair aqui, então, para ver isso aí. Obrigada. Tá, volta de novo. A vacina, melhor prevenir que remediar. Houve muita discussão sobre vacinas, gente, e é importante ter essa discussão pelo seguinte: as vacinas, elas são auxiliares, né, para o sistema imunológico, mas a gente tem que pensar muito que antes de se ministrar uma vacina, ela tem que ser muito testada. Por quê? Porque ela é como se fosse uma partícula do antígeno. Essa partícula é lançada, é uma partícula que a gente fala minorizada, ela tem um potencial bem menor de potencial de doença, né? É como se fosse assim uma raspinha do corona e fala assim, quem sabe o anticorpo reconhece e o anticorpo ali, então, ele fala, ó, é isso aí, mas é como se fosse assim uma parte pequena, uma parte inofensiva, que provoca a produção de anticorpos. Por isso tem que ser bem testada e por isso esses momentos hoje falando, olha, vai levar mais um ano, porque tem que se testar em animais, tem que se testar em grupos, mas eu acredito muito que a medicina consiga até antes disso. E aí vai um detalhe que eu vou falar na aula, vocês vão me lembrar assim, tem uma coisa que você queria falar muito aí em relação à vacina e esse período aí. É uma coisa muito importante, eu já anotei nessa folhinha aqui, tem a do lado de cá que eu estou colocando os nomes e a outra aqui. Mas voltamos lá. Melhor prevenir que remediar. Eu já vi alguns estudos falando assim, vacina, quem tem que criar anticorpo é o próprio organismo. Não, gente, a vacina, ela é importante, é um aliado. E mais do que isso, entendam, pelo amor de Deus, o que eu vou falar, porque às vezes pode ser distorcido. Eu sei que são só pessoas na turma aqui, talvez a que tem a idade mais elevada deve ter aí mais ou menos uns 16, 17 anos das nossas colegas. Eu vou pôr assim, a mais velhinha deve ter 17 anos, então não deve ter nem filhos ainda. Estou certo ou estou errado?
Tem alguém Obrigada, professor. tem alguém que tem É. filho? Ah, tá bem errado, viu? Certinho. Esther tem filhos, Esther? Só cachorro. Tá, um cachorro. Mas vamos ver. O que eu queria chegar é o seguinte: a gente, quando tem filhos, e eu vejo muito, eu não tive filhos, mas eu tenho lá meus sobrinhos e afilhados. Um dia eu fui cumprimentar o meu afilhado, bem assim, e o meu irmão, que já é de outra área, ele é promotor de justiça, quando eu fui encostar no menino assim, ele me tirou a mão. Você não põe a mão nele, não, você está levando sujeira. Meu Deus, eu lavo minhas mãos o dia inteiro. Mas, gente, a gente tem que ter contato. Não é sair lambendo o chão, pelo amor de Deus. Não é sair, tá? É deixar o contato. Vai ter um momento em que a gente vai ter que tirar as... fazer as coisas, né? De comer. A gente vai ter que ter, assim, o anticorpo. Aí, ó. Quem que é essa criancinha aí? A Shirlene? Eu acho que é. Mas, enfim, vacina. Vamos tomar. E eu falei muito em vacina quando eu falei para vocês das vacinas que a gente, inevitavelmente, profissional de saúde, se não tomar, eu vou até brigar, que são as vacinas para hepatite, né? As vacinas HPV, as tríplices virais, e, enfim, a gama de vacinas que o profissional tem que tomar, não pode deixar de tomar. Eu sempre falo, eu gosto de dar nome ao grande cara que fica ali estudando, enquanto a gente está vendo Atlético e Cruzeiro na final, assim, vocês ficaram sabendo, né? O Galo foi bicampeão da Copa Libertadores no domingo passado, né? Foi nada, né? Estou brincando. Mas eu fico vendo aqueles jogadores lá ganhando 1,5 milhão, 1 milhão não sei o quê, e um pesquisador como esse aí, o Edward Jenner, do século XIII, foi ele que começou a pesquisa, realizou experiência para a descoberta da vacina em 1798, divulgou seu trabalho, o inquérito sobre as causas e efeitos da vacina da varíola. Ô, gente, se hoje vocês pensam que o Covid-19 anda matando aí no mundo, a varíola quase que disseminou o mundo. A varíola era assim, pronto. A tuberculose, eu falo com vocês em época de 1910, 1920, tá tuberculoso, não tem solução. Vem para Belo Horizonte se tratar, porque aqui tem um clima ameno. Tem uma cidade de São Paulo, Bento, não sei o quê, clima ameno. Campos do Jordão, tem lá porque é mais friozinho para você tratar. É isso. Um dos remédios administrados por tuberculose, sabe qual? Toddy. Dava um copo de leite com Toddy. Ele engordava bastante, falava, ó, tá vendo? Tá começando a ficar mais sadio. Vacinas. As vacinas. A imunização é ativa e duradoura, pois são administrados antígenos mortos ou atenuados, tá vendo? É para que a célula, o anticorpo ali, ó, ele reconheça esses antígenos que sejam mortos ou atenuados, fraquinhos, a fim de que o próprio organismo produza anticorpo contra aquele agente. Uma forma de prevenção, uma vez que a imunização é mais duradoura e nosso próprio organismo produz anticorpos contra a ação de um determinado antígeno, ao qual ainda não fomos expostos. É como falasse assim, olha, eu já comi um camarão, eu tenho uma reação alérgica, melhor não comer mais. Produzir uma reação alérgica. Mas agora eu sei. Mas, por exemplo, a imunização, que fala aí no slide, é uma forma de prevenção, uma vez que ela é duradoura e o nosso próprio organismo produz anticorpos. Eu não tenho que ficar toda vez tomando vacina. Ele reconhece. É claro que tem algumas vacinas que vão perdendo a validade e os anticorpos deixam, falam assim, já não estão vindo mais aquele antígeno, então não estou até esquecendo, não estou lembrando muito dele, não. Mas é bom tomar, por exemplo, a antitetânica. 10 anos depois que você tomou, tome outra.
Não pelo seu consultório, mas você pode estar numa fazenda, espetou o pé num prego lá, que está enferrujado, com Clostridium tetani ali, justamente, estou imunizado, estou com a minha vacina em dia. Uma das coisas mais importantes, cartões de vacina, viu, gente? Guardem como um documento mesmo, até para viagens internacionais. E agora, mais do que nunca, vão ser exigidos. Vão ser, sim, muito mais rigorosos. E eu acho importante, se tivesse sido um pouco mais rigoroso, quando começou lá em Wuhan, na China, a gente não estava vivendo essa situação tão terrível, de imensa tristeza, que eu fico vendo com minha mãe, a gente está até aprendendo agora a fazer audiências online. Aí, de repente, eu ligo para ela, vamos para o Zoom? Falou, mas ela está craque, hein? Já está ficando já está tendo... Fui printar a tela aqui mais uma vez. Enfim, imunidade. Se o antígeno invadir o nosso organismo, serão produzidos anticorpos em uma velocidade suficiente para evitar que a pessoa adoeça. Tem que ser uma velocidade muito mais rápida do que a velocidade do bandido, do anticorpo, do antígeno. Então, rapidamente vamos produzir anticorpo para que o antígeno não sobressaia. O que acontece muito com o HIV é que a produção dos antígenos do HIV, né, a carga viral, que são as medicações hoje, os interferons e vários tipos de medicações que são dados para o HIV, é baixar a carga viral. É como se falasse assim, olha, está muito alta, vamos diminuir um pouquinho. Então, ele vive um pouco melhor, mas não elimina o vírus que foi contagiante. Quando a produção de anticorpo não é feita na velocidade suficiente, o anticorpo não foi feito na medida suficiente, soldados não conseguiram chegar para a batalha, o sistema imunológico não reconhece o invasor, baixa a imunidade. Aí temos que tomar medicamentos que são antibióticos, retrovirais e vários outros. A vacina estimula o sistema imunológico a produzir os anticorpos que levam à imunidade. Profissionais de saúde, vacina. Eu acho que eu já falei só nessa aula 4 vezes. É impossível vocês trabalharem sem vacina. Vamos esperar esse período. Eu estou falando assim, porque aí vocês vão procurar postos de saúde. Sou profissional de saúde, eu tenho direito a essa vacina, a essa e a essa. E tenho o direito mesmo, tá? Ainda sobre vacina, a gente vai mudar de foco daqui a pouquinho. Os antígenos estimulam a produção de anticorpos, que é o que a gente está batendo sempre, e é preciso ter contato para estimular o sistema imunológico. Volto a falar, gente, eu não posso viver numa bolha. Viver numa bolha, eu nunca vou ter nada, porque eu vivo numa bolha. Há uns 30 anos, apareceu no Fantástico um menino americano, norte-americano, que ele não poderia ter contato nenhum com nenhum tipo de micro-organismo, porque ele realmente não tinha um sistema imunológico que produzia linfócitos B e C. Ele vivia numa bolha mesmo, a alimentação dele, triste. Era um caso quase que único assim do mundo. Mas a gente tem que tomar uma picadinha de inseto, a gente tem que estar, de repente, sei lá, caiu no chão, o menino pôs a mão na boca. É claro que a gente tem que ter uma higiene e tudo, mas para que se crie anticorpos. Para que a gente tenha o reconhecimento do corpo para falar assim, isso é um antígeno, eu preciso de criar anticorpo, naturalmente, não por conta de vacina somente. Aqui eu entro num outro campo da aula, que é cadeia ganglionar. E uma associação muito interessante, porque se eu tenho um antígeno invasor, eu preciso de combatê-lo. Eu preciso de combatê-lo, colocá-lo numa cadeia. E aí a gente volta lá nas nossas aulas, que eu falo que
elas vão se emendando, elas vão se alinhavando assim. A gente começou com micro-organismos, com tipos para as lesões, vimos os tipos de manifestações bucais, agora a gente já está indo para um processo um pouco mais avançado. É uma cadeia ganglionar, que quer dizer o seguinte: nódulos linfáticos. A palavra nódulos, para nós, não é estranha. Por quê? Nódulos são... A gente fala muito em caroço, eu estou com um carocinho aqui, então eu estou falando, são algumas protuberâncias que a gente vê com tamanhos variados e com consistência também variada. Eu vou passar isso para vocês, em que quando eu observo, seja na cadeia ganglionar, a parte cervical, eu já falei, uma íngua que eles falam debaixo do braço, debaixo da perna, na virilha. Opa, cuidado, você está tendo um processo infeccioso que pode estar acontecendo, e mesmo que não tenha febre, mas tem alguma coisa. Vamos ver o que é. E vamos saber o que é a cadeia ganglionar. Nessa imagem que está aí, a gente pode perceber que o profissional está palpando uma região de cadeia ganglionar. Claro que deveria estar com uma luva. Voltamos aqui para as lesões fundamentais. Mas, Ricardo, eu já estou de saco cheio quando você fala de pápula, de bolha, de crosta, de verrugosa. Gente, é isso. A propedêutica clínica quer mostrar isso, e eu pus uma setinha. Eu não sei se é azulada, esverdeada aí no nódulo, que é essa elevação aí, ó, diferente de uma mácula ou de uma placa. Mácula, ela vem bem superficial, bem retinha. A placa já tem uma elevação, o nódulo já é bem mais elevado. E o nódulo, a gente percebe, quando a gente vê esse desenho aí, ó, de um diâmetro maior que 5 milímetros, que em estomatologia é uma elevação circunscrita, conceitos, ó, mas é interessante, circunscrita, quer dizer, ela não foge muito daquela área. De consistência fibrosa ou sólida, superficial ou profunda. O profundo é porque às vezes a gente não vê mais internamente do tecido, de origem epitelial, conjuntiva ou mista, séssil ou pediculada. Pediculada. Quem pode falar o que é pediculada? Séssil é mais difícil um pouquinho. Vou dar uma dica: pediculada, pediculada. Tem alguém aí? Aqui, meu pai. Oi? É o que não sai do tecido, eu não sei explicar bem. Eu fico, sabe, gente, eu falo isso assim, Bruna, não fique... Eu adoro quando dá uma resposta, mesmo que a resposta, assim, ela não seja a resposta objetiva para aquela pergunta. Mas eu adoro quando a pessoa até se arrisque. Você falou assim de um jeito, só faltou falar um pouquinho mais técnico, assim. Eu vou voltar ao slide anterior. Olha só. Pediculada, vocês estão vendo no cantinho inferior do lado direito da tela aqui, que existe o pedunculada. Ele parece aí um balãozinho assim. É porque ele faz esse balãozinho, mas ele é ligado a um pezinho. Ele fica como se fosse uma bolha, mas essa bolha assim, bem... dá vontade de você pegar e arrancar. Pedunculada. São termos, olha o céssio, ele já não tem, ele é um pouco mais elevado, parece com um nódulo, mas ele já tem, assim, um formato um pouco mais extenso, e ele não é preso. O pedunculado parece com
um pezinho de alface ali que você só tirar. Tem o pezinho dele que você retira. É importante a gente lembrar isso, porque as nossas lesões, a gente vai ver agora, por Tem exemplo, caber. a gente vai ver as Eu diferenças acho que agora. esse trem tá aqui, Rafael. Achou aí, Morgana? A gente vai ver Consegui. Tá. Nós estamos agora no slide que mostra pápula e nódulo, tá? A diferença de pápula e nódulo. E hoje nós vamos estudar nódulo e vamos estudar uma coisa importantíssima que vocês vão fazer praticamente, vocês vão usar isso assim na família de vocês, já começar a usar hoje, assim. A partir de amanhã, vocês vão falar assim, nossa, aprendi uma coisa na aula e é interessante porque isso nos determina muitos tipos de doenças que passam despercebidos. Por exemplo, aí a gente vê um nódulo, que é chamado de torus mandibular, que são essas bolinhas na parte sublingual, no soalho bucal, e que são ósseos. Muita gente tem isso. É uma bolinha óssea mesmo, coberta por epitélio. Mas, enfim, ela é dura. São vários, às vezes, tem pessoas que só tem uma, tem outra. Isso é um nódulo. Mas tem vários tipos de nódulo. Por exemplo, um nódulo de um carcinoma, onde a gente pode observar aí na cavidade bucal, no palato. Não vamos falar céu da boca, não, né, gente? O paciente fala céu da boca, mas vamos falar no palato. Palato duro. Tem gente que fala no palato duro superior. Eu só conheço palato duro lá superior, porque eu não conheço palato inferior. Existe o palato duro e o palato mole. O palato mole já é posterior ao palato duro. Onde a gente pode observar um carcinoma bucal, onde já existe um nódulo, tá vendo? Um pouco mais extenso, mais disforme, assim. Ele não tem assim. E aí a gente vai fazer uma palpação ali, a gente não vê um limite certo. Interessante, é o cirurgião dentista atento a isso. É o cirurgião dentista falando, olha, e gente, muitas vezes esses nódulos são pequenos e tão recentes, e vocês têm que prestar atenção nisso. E vamos lá, tumores de cabeça e pescoço correspondem ao 5º tipo de câncer mais comum no mundo, com alta taxa de mortalidade e morbidade. Alta taxa de mortalidade. O que quer dizer taxa de mortalidade? Estou aqui com todos os nomes. Ana Clara, Bruna, Sirlene, Eduardo, Esté, Isabela, Gabriela, Gustavo, Caroline, Jade, Kelly, Maria Eduardo, Morgana, Michele, Letícia, Lívia, Marcelo, Rian, Sheila, Tayane, Túlio, Teomar. Quem pode me diferenciar mortalidade e morbidade? Tomou o ar aí para falar. Vai, Rian. Mortalidade, acho que tem a ver com morte, e morbidade e doença, não? Sirlene, você é fera demais, Sirlene. Eu já vou pôr aqui, eu estou falando as notas, gente, da atividade. Ela falou certíssimo. Eu estou pondo aqui, ó, 10. Ah, mas se eu não respondo, Ricardo, eu não ganho 10. Não, gente, cada um é avaliado de uma forma. Mortalidade é a taxa de mortalidade, de quantos morreram. E morbidade, relacionada à morbidez, doença. E quantos estão doentes. É importante saber diferenciar isso. E, em relação aos tumores de cabeça, a gente tem que pensar nos conhecimentos sobre os fatores de risco, diagnósticos, tipo de tratamento, detecção precoce. Detecção precoce. Aí vem assim, cirurgião dentista e seu espelhinho e seu olho atento, seu olho de águia, atento a qualquer anomalia na cavidade bucal. A gente tem muitas críticas falando assim, puxa vida, o dentista ele só vê dente. Não, já foi o tempo.
O dentista, ele vai lá, ele arranca meu dente. Não, já foi o tempo. Pelo contrário, hoje a gente quer preservá-lo. Então, a nossa responsabilidade de detectar precocemente qualquer atividade de patogenia na cavidade bucal, seja um câncer, mas principalmente um câncer, é muito importante. Passou por aquele dentista, ele não notou. Meu Deus do céu. Aí a gente tem os vários tipos de tratamentos que são fáceis, não, gente. A radioterapia, quem passa por um tratamento de radioterapia, Débora Rodrigues. Ricardo, só fala de novo, morbidade e a mortalidade? Vamos lá. Diferença entre mortalidade, vou voltar aqui, mortalidade quer dizer quantos morreram, e morbidade, quantos estão doentes. Mortalidade, morte, morbidez, doença. Deu para entender? Deu. Tá. Só mais uma coisa. Mas a gente usa esses dois termos quando está se tratando do mesmo assunto? Da mesma doença? Eu ia falar isso, sabe, Kelly? É importante a gente começar, eu sempre falo isso, e vocês vão ter um destaque. Eu posso falar isso por mim mesmo, assim. Quando o profissional cirurgião dentista, ele começa a fazer laudos, ele começa a fazer a sua clínica, e aí você vê que ele passa por um curso de graduação, ele passa por um curso de mestrado, a gente vai evoluindo e tudo. Eu fui por muito tempo, trabalhei, né, não sei se você sabe, eu acho que nunca falei, não fico falando isso, na parte de perícias, né, da Polícia Civil, e, enfim, o que me destacava é porque os termos que eu usava destacavam mesmo, olha, Ricardo, os laudos lá, assim, os que eram mais pipinosos, assim, aqueles de mais relevância, deixa o Ricardo escrever. Por quê? Você descrever com palavras técnicas. Isso te diferencia. Hoje, na Secretaria de Saúde, um cargo que eu ocupo lá é uma parte que envolve a judicialização, respostas ao poder judiciário sobre as questões, por exemplo, do Covid. O Ministério Público hoje está me falando, está me pedindo o seguinte: vocês estão dando assistência com EPIs e materiais suplementares para os profissionais. Olha, se eu mostrar para vocês como que escreve um juiz ou um promotor, ele fala, diante do fulcro da DIN discricionária relativa à resposta advinda do... Você não está entendendo nada. Eles falam, Ricardo, descobre o que ele quer aqui, ó. Então, esses termos técnicos são muito importantes, e vocês vão ver que vocês, na odontologia, quanto mais estiverem atentos e utilizando esses termos, você se sobressai. Foi uma conversa de ontem que a gente teve na coordenação, a gente vai vendo os super alunos, assim, sabe? E já falei, eu não fico tirando, eu não sou murista, gente, eu perco muitas vezes alguma oportunidade de ficar calado, mas eu não fico calado, eu falo o que eu sinto, e talvez isso tenha até me colocado em algumas posições melhores do que eu estou, porque eu falo, e quem sabe ele tem razão. Eu estou fazendo isso para mostrar o seguinte: quando eu falo, voltando aí à pergunta que foi feita pela nossa colega, eu podia falar tumores de cabeça que causam morte e doença. Tá, bem aceito, falou claro. Mas quando eu falo que provoca mortalidade e morbidade, já tem um nível maior, sabe? Poxa, a pessoa já passou por uma academia de mestrado. Vocês vão ver que uma tese de mestrado não aceitam palavras assim. Igual eu falo, tá com uma dor aqui no pescoço. Não, cervical. Ele teve um problema na batata da perna, na maçã do peito, aqui no queixo.
Então, esses termos são muito importantes e aprendam a usá-los. Não agora, vocês vão, mas pensem bem, eu achei de extrema importância a sua pergunta. Muda o que é mortalidade, quantos morreram e quantos ficaram doentes? Não, a taxa não muda, não, mas muda a forma técnica que você colocou. E muda muito, é muito bonito assim você, quando vai fazer um concurso, que você tem que fazer ali uma redação, poxa vida, eu quando leio assim, eu falo, essa menina é fera. É desse jeito, tá? Tratamento, às vezes eu falo aqui, aquele carocinho, aquela íngua, para vocês entenderem, aquele bichinho, aquele bandidinho que tá, mas para vocês entenderem, mas num laudo técnico, vamos escrever certinho. Eu falei que o tratamento pode ser por radioterapia, quimioterapia, combinadas. Gente, volto a falar que é um tratamento, assim, doloroso pelos efeitos quimioterápicos, radioterápicos, de enjoo, de ânsia de vômito, de mal-estar, e mais ainda, dói, né, psiquicamente, porque você não sabe qual que é o seu futuro. E aí a nossa importância é muito grande de falar assim, gente, olha, detectei cedo aquele câncer e não, cedo dá para curar. Quantos eu já vi isso aí? A escolha do tratamento depende da localização, do tipo, da qualidade de vida, do custo, da conveniência, dos resultados estéticos e do controle da doença. Isso tudo tem que ser levado em consideração. As regiões anatômicas de maior prevalência de câncer bucal. Não quer dizer que outras regiões possam ter. Como eu já falei, eu já vi um canino com raízes bifurcadas. Eu já vi incisivos centrais com 2 raízes também bifurcadas. Raríssimos, mas pode acontecer. O câncer bucal, as áreas mais afetadas em região. As áreas anatômicas da boca é a borda lateral de língua, lábio inferior. Já falei até o lábio inferior por causa da incidência de sol, ele é mais afetado do que o inferior. O sol afeta mais o lábio inferior, está mais exposto. Assoalho bucal, rebordo gengival, e numa fase inicial apresenta sob a forma de uma mancha branca. Os câncer bucais, eles se apresentam como uma mancha branca. Olha, nós estamos falando de lesão, voltando lá, mancha branca, vermelha, ou uma conjugação de ambas, ou uma simples úlcera indolor. Já são termos que eu já usei em aula, que vocês já estão começando a aprender, inclusive a falar tecnicamente. Vamos lá, eu falo, você está aí numa fase inicial com uma pintazinha aí, uma casquinha branca, vermelha, e que depois aparece um machucadinho aí, que parece que... Vamos falar tecnicamente. E eu estou falando explicar tecnicamente para o paciente, mas explicar também com uma forma muito delicada, né? Muito sutil, pensando que ali existe uma vida e que está na mão de vocês, para vocês darem a notícia, para vocês conduzirem o caso. Nódulos, cadeia ganglionar, vocês vão ver isso em outra disciplina, que eu dou essa aula também, inclusive, mas eu gosto que vocês vejam isso aí. Estão vendo esses nódulos, essas bolinhas, por exemplo, na região quase que interna da orelha, na região que desce ali no músculo esternocleidomastóideo, perto ali da parte submandibular. Essas bolinhas são gânglios, são nódulos, ou a cadeia ganglionar. O que quer dizer isso, Ricardo? Vou mostrar uma imagem bonita aqui, assim, essa parte das bolinhas, olha eu falando, desses nódulos amarelados, comparativos com esse que eu postei aqui, ó, aqui foi dissecado. Essa cadeia ganglionar, gente, cada um em uma região, é como se fosse o quartel-general, mas com
as suas subdivisões. Tem um corpo de bombeiro ali no bairro Cruzeiro, tem um corpo de bombeiro ali na Pampulha, porque se precisar, se pegar fogo, esse aqui chega mais rápido. É como se falasse, se aquela região ali for afetada por um micro-organismo, essa região infarta, a palavra é essa mesmo, infarta, é como se houvesse um engurgitamento, ela vai produzir maior número de células anticorpos de defesa. E aí, o que a gente pode notar nisso aí? A gente pode notar que, por aí, a gente vai fazer exame de cadeia linfóide. A gente vai poder apalpar. É como se fosse o exame da mama. Na mama, a gente vê essas cadeias ganglionares. Se elas estão um pouquinho mais alteradas e notadas num toque de um exame, você pode, olha, vamos suspeitar, alguma coisa está acontecendo. Pode ser um câncer, que eu falei, pode ser um vírus, uma bactéria, uma picada de mosquito, ou mesmo células em alteração. A palpação dos linfonodos da região da cabeça e do pescoço tem grande valor diagnóstico, uma vez que o sistema linfático, a imunidade nossa, está envolvida em várias doenças, tanto locais como de origem sistêmica. Saudáveis são pouco palpáveis e medem menos de 1 centímetro. Os nódulos saudáveis são pouco palpáveis, eles quase não aparecem, e medem menos de 1 centímetro. Tem uma íngua na virilha. Íngua é uma palavra que... Mas tem uma íngua. Vocês podem perceber que tem alguma infecção, alguma coisa que aconteceu, vocês não perceberam. Pesquisar. São sinais que o corpo nos dá. Interessantíssimo. E nós vamos ficar muito atentos à verificação disso. Se o paciente fala, de vez em quando aparece um carocinho aqui, de vez em quando ele some, de vez em quando ele volta, quem sabe ele está mais infartado, nós vamos ver isso aqui na aula, tá? Tá ok, gente? Todo mundo está aí? Alguém fala um ok aí? Enquanto eu bebo água. Ok, Sim. professor. Ok. Sim. Se você soubesse o tanto que eu tenho carinho com essa turma, tem turma que eu tenho mais carinho que outra. Eu falo assim, eu falo mesmo, e às vezes eu fico comprometido com isso. Eu dei uma aula para a turma de manhã, que normalmente eu só dou aula para turmas à noite. Eu teve, há um tempo atrás, aí eu dei aula para uma turma de manhã, que eu adorava. Foi uma pena eu ter saído, porque eu não tive mais horário. E essa turma de vocês é uma das turmas que eu estou pegando assim, ó, já peguei o 2º período, peguei o 3º, e o 5º, quase sempre sou eu que dou mesmo, e o 7º, 6º e 7º no estágio. Então, assim, eu tô dando a minha alma para vocês, gente, é o conhecimento com a minha alma mesmo, porque depois vocês vão cobrar de mim, vocês não me ensinou, Ricardo. Eu quero fazer questão, assim, de fazer em vocês, assim, meus pupilos com o maior carinho e conhecimento, tá? É uma preocupação minha. É isso aqui é a minha função. A região parótida, mantém cachumba. É porque ela se infarta, ela foi contaminada. Então, localizada na região anterior e inferior da orelha. Quero ficar falando aqui muito de anatomia, não, mas para vocês que... A submandibular fica aqui abaixo, ó, sob a borda inferior interna da mandíbula. Bem aqui abaixo da mandíbula. Recebe drenagem das glândulas submandibulares, bochecha, gengiva, parte da mucosa bucal. Bom, cada cadeia, estou falando na submentoniana, já abaixo, atrás do mento, pouquinho aqui para frente, após a auricular, os linfonodos cervicais, eles vêm passando aqui na região que a gente chama de esternocleidomastoide, uns passam um pouco mais atrás, eu vou mostrar figuras para vocês, quer ver? Onde, inclusive, o dentista vai fazer palpação. Aí, essa primeira cena
aí da gente vê a cadeia da região parotídea. A segunda, do meio aí, que a gente vê, são cadeias da parte do esternocleidomastóide. E muitas vezes, vejam aqui na minha imagem, você faz esse exame com movimento de pinça, fazendo assim, ó. Algumas vezes fazendo assim, como só com um dedo, para você saber. Às vezes você sente um pouco mais de tato fazendo assim. Às vezes você coloca os 4 dedos. Nós vamos ver isso com exames que vocês vão fazer nos familiares. Olha lá, com a mão assim, ó, você pode perceber, fazendo assim, você pode perceber mais nódulos em regiões específicas. Fazer essa palpação dessas imagens aí, gente, é importantíssimo. E volto a falar, inclusive, nos familiares. Saber se tem uma rubéola, se tem uma meningite, se tem um câncer. Não é, ô mãe, vou ver se a senhora tem um câncer hoje. Vamos, vem cá. Não é assim, né? Vamos ter cuidado. Deixa eu te examinar, mãe. Olha, eu aprendi isso na aula hoje. Tem um nódulozinho, gente, vocês vão ver que algum está mais destacado. É porque ele, às vezes, ele infarta com certa frequência, então ele não volta ao normal. É uma bolinha aqui e tal. Não, mas... Então, observar, será que daqui 2 dias, 3 dias, ele está um pouco maior? Mãe, será que está? Então, é isso que eu acho importante. E aí vocês vão reportar a palpação de mama, né, gente? Que hoje eu estou falando, a mulher tem que ter esse cuidado, a sua autopalpação, e quando está em dúvida, não tem jeito, é fazer mesmo as mamografias, né? Estão aí a torto e direito, a medicina hoje não, ela não pode nem se falar que houve um descuido. Em relação a esses nódulos, ou linfonodos, né? Pensem o seguinte, o linfonodo inflamatório, diferente do linfonodo tumoral. O inflamatório é porque existiu uma invasão, um sarampo, a gente já viu uma varicela, uma catapora, isso, a gente já viu isso tudo em aula, hein? A gente já está com herpes zoster, linfonodo inflamatório. E o tumoral, veja a diferença embaixo. O linfonodo inflamatório, ele é dolorido. Quando você aperta, normalmente, hein? O tumoral já é indolor. O inflamatório, ele é pouco consistente. Você mexe ele assim, ele já é um pouco mais maleável, assim. O tumoral já é mais consistente, mais tipo fibroso. O linfonodo inflamatório mais liso e o tumoral de superfície irregular. Eu já falei com vocês que o câncer, ele tem aquela questão de como se fosse do signo câncer, aquelas ramificações, assim, como se fosse o caranguejo. Manchas que a gente observa essas características, vamos ter mais cuidado. Anatopatologia, biópsias. Esse assunto está na aula de vocês. Se eu tivesse em aula agora, a gente ia parar assim, ia fazer uma conversa assim, porque, olha, nós já vamos para 1h30 de aula. Vocês aí firme e forte, estamos com 25 alunos. Eu falo assim, bom demais, assim, vocês aí, assistindo a aula e fazendo o máximo para serem aqueles que vão, falando, no futuro, serem diferenciados aí com a aula mesmo que a gente tenta fazer aqui. Mas a gente segue falando sobre anatomia, patologia e biópsia, que é interessante, assim. Ramo da patologia geral, de medicina, que lida com o diagnóstico das doenças baseado no exame microscópico de tecidos e células retiradas do corpo, mediante biópsia de outros meios de obtenção de material a ser examinado. O conceito, ele fala mais ou menos o seguinte: você não sabe o que significa aquela doença, você tem dúvida se ela é maligna, se ela é benigna, ou que tipo de manifestação bucal é aquilo, vamos fazer uma biópsia? Vamos retirar
um material e vamos examiná-lo? E como fazê-lo? Pronto, vamos aprender. Existem diversos tipos de biópsias que diferem pela finalidade de avaliação. A escolha normalmente é do profissional. Eu é que vou saber se eu devo biopsiar um material, se devo mandar isso para o laboratório ou não. A responsabilidade é minha, levando em consideração que eu avaliei o tamanho, o tipo de lesão, a localização, a quantidade, as características todas daquela. Falei, olha, eu estou em dúvida. Se eu vejo uma úlcera, se eu vejo uma afta, se eu vejo uma mancha que eu já estudei, se eu vejo um herpes ali, aquelas manifestações vesículo-bolhosas, gente, não. Tô reparando. Junto com os dados que eu já falei que vão sempre alicerçar. Apareceu de 2 em 2 meses, não apareceu mais, não. Apareceu em 7 dias, foi embora. Eu não preciso de fazer biópsia. A biópsia, ela vai ser em momentos que eu estou falando, em que difere da situação em que eu tenho dúvida, em que eu não sei, não tenho certeza. E a minha certeza, ela não pode ser incerta, porque é um câncer que pode evoluir daqui 3 meses e ser irreversível. A estomatologia não se resume em biópsia. Requer uma boa atenção ao exame clínico. É o que eu acabei de falar. O que é mais importante, o que é o pilar de uma biópsia, é o bom conhecimento das patologias pelos profissionais, das patologias que acometem a cavidade oral. Uma boa avaliação do paciente e uma instrução dos exames complementares. A biópsia quer dizer o seguinte: estou em dúvida, sim, peço uma biópsia, mas não é para eu pedir biópsia à torta e direito, não. É ter um pouco mais de conhecimento e base de conhecimento para falar assim, não, isso eu sei o que é, essa manifestação eu sei o que é. Noções básicas e técnicas é um exame de tecidos removidos de um indivíduo vivo, diferente de necrópsia. O ato cirúrgico está nas mãos do cirurgião dentista, é ele quem vai fazer a biópsia. E o ato do exame do material retirado fica para o anatomopatologista, através de análise macroscópica e microscópica feita por esses patologistas. Finalidade do diagnóstico deve ser considerado que o tratamento, onde há exceções para uso da técnica, que podem ser biópsias excisionais ou incisionais. Calma, Ricardo. Quando eu retiro uma mancha que está ali pequenininha, de aproximadamente 3 milímetros, e eu falo, gente, essa mancha está estranha, com uma coloração estranha, apareceu com um tempo aqui bem breve, não estava, a própria paciente nota isso, não tinha, esse nódulo aqui estava estranho, agora essa ulceração está esquisita, apareceu e não quer sumir, nunca apareceu. Então, eu estou falando, eu faço a retirada de toda a lesão, e essa é uma biópsia excisional. Calma aí que eu vou mostrar em desenho como se faz. Critérios para realização de uma biópsia. O que eu levo em conta para pensar em uma biópsia? Lesões que persistem por mais de 2 semanas na ausência de fatores etiológicos. Mais de 2 semanas, por exemplo, o herpes simples, que nós já estudamos. No máximo, o herpes simples ele fica ali numa cavidade bucal por 10 dias. Ele, com 7 dias, ele já começa a evoluir. A gente vê que, por exemplo, o líquen plano, que a gente estudou na aula passada, que ele tem uma característica de malignização, ele pode malignizar porque ele pode continuar um tempo maior. Mas uma afta, ela não fica por mais de 2 semanas. Então, por isso que eu estou falando, passou de 2 semanas, 3 semanas, vamos fazer um exame anatomopatológico. Diagnosticar e avaliar o grau microscópico da malignidade ou da neoplasia, funcionando como um acompanhamento de certos tratamentos.
Úlceras que não cicatrizam, mesmo após condutas. Por exemplo, tem úlceras que elas são provocadas, às vezes, por um trauma de uma restauração que está ali com a pontinha que te machuca, eliminou a pontinha, acabou a úlcera. Uma prótese que está com um ganchinho ali, você eliminou aquele ganchinho, pronto, acabou a úlcera. A pessoa que tem a mania de mastigar um pouquinho, assim, errado, fica... Mas a úlcera eliminou a causa, ela sumiu. Mas quando a úlcera, você elimina uma causa, e mesmo ainda aplica corticoides, e hoje existem muitos medicamentos, Oscilon, Orobase, que se aplica ali, em 2, 3 dias, esse quadro já começa a ficar reminiscente. Não sumiu? Vamos pensar numa anatomopatologia. Nódulos. A gente mostrou até os tipos de nódulos, mais fibrosos ou menos fibrosos, com superfície de origem traumática ou não. Observar. Lesões de manchas. Olha, nós voltamos lá atrás nas nossas aulas. Lesões de mancha, branca, roxeadas, negras e vermelhas. Manchas, gente, são vários tipos, assim, mas notar se estão mais estreladas, se estão mais circunscritas. Não, olha, não estou sabendo se ela está mais circunscrita ou mais estrelada. Eu estou com dúvida e ela apareceu repentinamente e está com um pouco de relevo, isso também é importante. Vamos fazer uma anatomopatologia e fazer uma excisão ou uma incisão, que eu vou mostrar para vocês na aula aí. Lesões intraósseas. Está dentro lá do osso, não sei, tá? Você não consegue ver. Vou mostrar aqui um dos últimos slides. Vamos fazer um exame anatomopatológico. O exame incisional, indicado em lesões extensas de localização de difícil acesso, comumente se faz com um formato de cunha. Mais fácil de fazer é ver. A anestesia é de tipo troncular, distante da lesão, de modo a garantir que não atrapalhe a análise para deformá-la. Quer dizer o seguinte, essa anestesia. Vamos ver uma imagem aqui. Essa é um bisturi onde eu estou cortando um pedacinho da pele com a mancha. Lembrando que eu estou pegando uma parte da mancha, vocês estão vendo isso? E uma parte normal do tecido. Concordam com o que vocês estão vendo? O Vzinho aí pegou uma parte da mancha, o amarronzado aí, e a parte rósea de um tecido normal. Concordam? Para mim não tá aparecendo. Sim. Não está aparecendo? Vou sair. Mas para os outros, está aparecendo? Pra mim tá aparecendo. Para mim tá parecendo também, professor. Sim. Tá. Também. Então, por enquanto parece que está tudo certo. Sai aí e veja se volta. Então, com bisturi, eu vou lá e faço esse V. Eu corto o tecido que é amarronzado aí, que eu suspeito que seja maligno, e uma parte do tecido, que é essa cunha aí, ó, cor de rosa, porque o anatomopatologista ele vai falar assim, olha, as células normais... Espera aí, senhor. As células normais voltou aí, Esther, tá vendo? Deu certo? Agora deu. Obrigada. Tá. Então, eu estou falando com o bisturi, eu faço esse recorte aqui de uma parte que é normal, mais profunda, e pego a parte do tecido que está adoentada, que malignizada ou não, que eu tenho dúvida. Alô? Aí, oi, quem está falando? Então, vocês estão me ouvindo aí? Sim. Sim. Tá. Alguém falou um oi aí, mas... Bom, então eu pego esse tecido aí e agora eu vou colocar numa substância, que eu vou falar mais à frente. Esse é incisional, ele é bem pequeno. Eu não estou pegando a lesão inteira. Vocês estão vendo? Eu não estou recortando ela toda, não. Eu estou pegando uma partezinha do tecido, que é o tecido que eu suspeito, e uma parte normal do tecido. Essa é incisional. E quando fala não anestesiar na região bem próxima, porque eu posso, quando eu injeto, olha para o meu dedo aqui, se eu injetar na pele onde eu vou tirar,
eu estou injetando. Vocês estão conseguindo me ver com a minha mão aí? Sim. Tá, eu vou injetando substância, vai fazendo assim, substância vai aumentando, substância anestésica, vai engordando o tecido ali, ó. Aí eu perco o rumo, eu já não tenho mais aquele limite. Por isso que fala que a anestesia tem que ser um pouquinho, tem que ser troncular, ela tem que ser onde nasce o nervo, não ser bem próximo, porque senão eu perco a característica da lesão. E agora vamos para a excisional. Toda lesão é removida, indicada em lesões pequenas, de fácil acesso, de média de 1 centímetro de diâmetro, consideradas benignas ou reacionais, clinicamente, qualquer que possa ser removido sem mutilar o paciente. A incisional, gente, às vezes ela é muito mutilante. Na excisional, insere-se 2 incisões contíguas, tirando parte do tecido como margem. Vamos ver imagem. É a melhor forma de olhar. Incisional, eu vou lá como fosse uma cunha, tiro um pedaço com uma cunha, levo às vezes até um pouquinho mais para baixo aí na incisional, para pegar um pouquinho de tecido. Na excisional, eu excisiono, eu tiro toda a lesão com uma parte do tecido e mando para o laboratório. E eu mando para o laboratório simplesmente? Não. Eu mando para o laboratório falando com o laboratório, olha, eu tenho essas características aqui, foi retirada da região de lábio inferior, com tantos dias que se manifestou, com um tamanho de aproximadamente tal, eu dou para o anatomopatologista informações para que ele de lá também ele possa me dar um retorno. O retorno dele é assim, olha, existem células tumorais diferenciadas assim, 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 convém então que seja feito um tratamento cirúrgico, ou uma radioterapia, ou uma quimioterapia, são exames batendo com o outro, é o cirurgião dentista dando a sua sugestão e o anatomopatologista fazendo a sua avaliação. Muito legal, né? Existem as anatomopatologias que se fazem por curetagem ou raspagem. Gente, eu já fiz uma em que você coloca, você vai ver assim, dentro intraósseo. Vou mostrar uma imagem aí no final da aula, vocês vão ver que se você for remover a parte intraóssea que tem dentro, a pessoa perde todo o tecido facial. E a punção aspirativa por agulha fina em cânceres mamários. Olha, não preciso retirar agora esse pedaço, agora, para fazer o exame anatomopatológico, para saber o que é. Porque às vezes pode ser uma lesão benigna, ok, vamos fazer o controle. Mas por uma punção com agulha, eu punciono células para saber se elas têm características tumorais benignas ou malignas. Está dando para ver o desenho aí? Sim. Que turma maravilhosa! E é feito na mama sem anestesia? Esse exame, gente, é uma agulha, como fala aqui, fina, ó. É uma agulha fina, aspirativa fina. A pergunta é muito boa. Quase sempre não se anestesia. Você sabe por quê? Ela é quase que indolor. Até porque a região que está afetada, porque você faz primeiro um exame de mamografia, sabe perfeitamente onde você vai inserir a agulha, e aquele tecido ali, ele tem um pouco de hipossensibilidade, ele é menos sensível. Você vai falar, puxa vida, mas deve doer. É uma dor tipo como se vai anestesiar um elemento dentário ali na cavidade bucal. Mas é mais porque, gente, vamos pensar, esteticamente, nenhuma mulher quer fazer um exame onde se faça um corte e deixe uma cicatriz para que depois fale assim, seja excisional, que seja um pouco maior, ou incisional, e essa cicatriz depois, olha, não tem malignidade nenhuma, só controle. Mas e essa cicatriz horrorosa que vai ficar aqui? Né? Isso tem um fator estético que envolve muito, principalmente quando se envolve a parte feminina.
O exame anatomopatológico compreende, então, o exame de histopatologia. Histo são tecidos e citopatologia, células. Aqui, com a agulha fina, estão se olhando células, mais especificamente. No outro, estão se olhando tecidos. Claro que também, juntamente com o tecido, a parte celular. Mas não falo que ele é dividido, é um ou outro, não. Eles são conjuntos também. Mas olha-se a parte de histo, tecido, e de células patológicas. Aqui, só um contexto assim mesmo, eu falo que é textual. Exame de histopatologia patológica, ou histopatologia, do grego histo, tecido celular, pato, doença, né? Logia, estudo, exame ao microscópio, um fragmento de estrutura orgânica retirada do corpo, avaliando toda a composição do tecido orgânico. A importância desse exame está em que ele ajuda a diagnosticar com certeza estruturas teciduais e celulares anômalas, especialmente as cancerosas ou pré-cancerosas. Enfim, não podemos largar mão hoje de estudos anatomopatológicos ou biópsias. E volto a falar, nós estamos aprendendo na faculdade, nós temos agora, assim, uma importância muito grande de estar avaliando na família, sabe? De falar, mãe, vamos fazer um exame de mama, um autoexame, deixa eu olhar a sua cadeia linfática, deixa eu ver como que está, olhar a cavidade bucal. Se ela falar assim, eu estou sentindo aqui um carocinho, falando isso não é nem na clínica particular, hein? É praticar isso para a vida da gente. A gente tem que ficar assim hoje ativo com o que a gente está aprendendo. Então, é muito importante isso. Eu falo que um conhecimento, ele vem para nos auxiliar, né? Infelizmente, eu perdi uma tia, irmã da minha mãe, que já tem características de câncer de mama, mas ela, assim, com um pouquinho de falta eu acho que até de coragem, eu não sei, assim, de querer fazer um exame, medo, porque tem muita gente que tem medo. Os cânceres de próstata, né? Vocês já viram muitos idosos assim falando, eu não vou fazer isso, não, isso acaba com a minha masculinidade. Nada a ver, gente. Isso assim, a gente tem que pensar que hoje existem esses exames a nosso bem, a nosso favor. Então, não vamos perder a chance, não. Os estudos citopatológicos mais comumente se dirigem ao líquido pleural, da urina, da expectoração. De um modo geral, a citologia é utilizada nas pesquisas de alterações cancerosas ou pré-cancerosas, infecções virais. Em alguns casos, pode detectar alterações celulares pré-cancerosas, antes que surjam as manifestações mesmo da doença e que sejam aí já em um momento tardio de cura. O exame anatomopatológico é feito com a finalidade de determinar o diagnóstico, determinar. Aí a gente está chegando a uma conclusão, junto ao exame que eu fiz, as características, e junto a um exame feito por um anatomopatologista, por um laboratório. Mais frequentemente, a biópsia é usada para diagnosticar um tumor, se é benigno ou maligno. Assim, grande parte do trabalho de um anatomopatologista consiste em ajudar a ser um auxiliar no diagnóstico de doenças, mas ele também ajuda no esclarecimento de causa de mortes e de crimes. Morreu de quê? Olha, através de um exame, ele pode nos determinar o tipo de doença, o que foi a mortalidade, né? A coleta de material consiste na retirada de uma amostra de tecido, que eu acabei de falar, excisional ou incisional, e coletadas da área afetada, é claro. Eu não faço, já vi algumas coletas em que, veja se vocês vão me entender, em que se coleta daquela mancha, coleta uma partezinha da mancha e coleta de uma região um pouquinho mais perto, próxima. Pouquinho mais próximo, assim, para mostrar, olha, aqui é um tecido onde tem a mancha e aqui é um tecido de aproximadamente 5 milímetros, bem próximo, que é o tecido, por exemplo, da mucosa jugal, da mucosa epitelial, gengival.
do assoalho da língua, da borda da língua. E, enfim, então, os laboratórios nos mandam respostas e a gente, diante disso, a gente vai tomar uma providência. Ao ser removido qualquer órgão ou tecido de um organismo, se inicia um processo de autólise. Quando eu tiro esse pedacinho para levar para o laboratório, a gente já está quase indo ao final, tá, gente? Sei do cansaço de vocês. Eu tenho que colocar esse pedacinho, essa substância, esse tecido orgânico, não posso deixar numa mesa, numa plaquinha de vidro e falar assim, daqui a pouco eu mando, ou daqui a pouco a gente faz alguma coisa com ele. Não. Imediatamente, a gente deve fazer a fixação deles. É colocar ele num recipiente contido com formalina ou líquido de Bowen, que preservam a morfologia do material coletado. Por que preservar? Claro, eu não quero que haja alteração daquele tecido, alteração celular daquele tecido. Muitas vezes a gente usa também o método de desidratação, que é a remoção da água dos tecidos, e adiciona álcool. E muitas vezes também com adição de formol. A gente vai ver aqui, ó. Após a fixação e desidratação, acontece a impregnação do tecido de substâncias e coloca-se uma parafina. Isso tudo quem tem que fazer, gente, é claro que é o laboratório, mas quando a gente manda para lá, quando a gente manda para o laboratório, a gente não pode deixar de colocar esse material examinado em um recipiente onde tenha o formal a 10%, ou o álcool, que a gente vai preservar as estruturas, para poder mandar. E tem um prazo. Olha, vou mandar isso amanhã, não posso esperar muito tempo, não. As lâminas são preparadas no laboratório e de lá eles tiram a conclusão deles como anatomopatologistas e nos mandam o resultado. Essa é uma imagem de um CA de boca em base de língua, que pode passar muito despercebido. Mesmo o paciente pode falar, nunca notei isso não, nunca notei, eu tenho até isso aí, já nunca notei. Bom, nós acabamos de notar, isso está diferente. Essa seta mostra para um CA. Do lado oposto ao freio bucal ali, tem uma mancha quase que na mesma região arroxeada. Isso, para a experiência que a gente tem, a gente já pode falar que é uma varize lingual. Aqui, eu observo isso aqui. O cara não cuida, não. Isso é uma gengivite. Tá uma gengiva aí, ó, toda em cima do... Vocês ainda vão aprender sobre gengivite, as gengivites ulcerantes necrosantes agudas. Mas não, a gengiva cresceu aí em cima, vamos cortar essa gengiva. Ou o dente não nasceu, por isso que essa gengiva está... Não. Abaixo dessa gengiva, a gente tem um câncer que já está tomando a parte óssea e já, inclusive, fazendo perder os elementos dentários por falta de sustentação. Por isso que nós temos que estar sempre atentos ao exame. Claro, essa visão aqui, ela é mais fácil de se observar do que essa. Mas atento, gente. Exame de cavidade bucal não é só dente, gengiva, é toda a cavidade bucal. E, para o final da aula, eu tenho aqui alguns detalhes que eu já vou passar. A gente já está chegando, já chegamos ao final da aula. Eu vou fazer só um print aqui, espera aí, que mais aquelas conveniências que têm que ser feitas, tal. Vamos lá, print. Eu achei que a aula hoje não ia cair, porque eu estou suspeitando, não posso falar, está gravando, que eu tenho um gato aqui de vizinho. Eu estou suspeitando, não posso falar nada não, mas... 27 alunos. Agora os informes.
Vou voltar para cá. Informes. Nós temos, então, na parte teórica, atividade de sala de aula 2, que vale 1.500 pontos, e uma avaliação oficial que vai ser feita, a data ainda vai ser mandada, valendo 4.000 pontos. Vocês já receberam a nota da primeira oficial e das atividades também. Agora, essa atividade de sala de aula 2, eu ainda vou bolar uma atividade para vocês aqui. Nós estamos chegando no final do ciclo aí. A avaliação oficial 2, a coordenação vai nos passar o dia que vai ser feito. Tem um calendário, mas isso já está certo. Uma semana antes da data da prova, a prova vai ser dia tal, uma semana antes eu já mando para vocês a prova. Nós fizemos desse jeito a prova e eu volto a falar com vocês, eu olhei uma por uma, conferi mesmo, eu fiz questão de olhar assim, para ver até mesmo o nível, de saber como que está, como que vocês estão se comportando. Isso é bom para mim, assim, sabe? Para saber o que... Mas, então, como vai ser feito? Talvez nos mesmos moldes, mas eu vou talvez pedir um pouquinho mais, porque vocês já vão estar um pouco mais atentos assim à questão. Nós estamos chegando já ao término do livro, né? Ao livro que foi indicado, e temos mais uma aula na semana que vem, e eu acho que mais uma outra, e aí sim a gente já entra no período de prova e atividade. Talvez eu faça uma revisão com vocês e nessa revisão a gente faça essa atividade. Ainda estou pensando. Eu só queria falar com vocês que vocês tinham uma coisa para falar assim, me lembre no final da aula, uma coisa que eu queria que vocês me lembrassem assim, e eu anotei aqui, porque senão eu falei assim, vocês vão esquecer. Essa turma, para mim, é muito especial mesmo, assim, muito. E eu falei que foi uma semana antes que a gente ia fazer um café, e depois desse café aconteceu um lanche, né? Não aconteceu, mas eu estou prometendo a vocês que, voltando à aula, que a gente, em vez de a gente trocasse esse lanche por uma cerveja, aí eu vou pagar uma caixa de cerveja, para a gente comemorar e abraçar muito, assim. O que vocês acham da ideia? Eu topo. Eu acho ótimo. Eu topo, professor, mas eu não tomo cerveja, não. Eu tomo refrigerante. Toma refrigerante. O importante Eu é tomo a assim... cerveja dela. Pois é, ó. O importante é a gente fazer uma confraternização, que eu estou falando, ia ser na sala de aula. Ali pode assim, mas nós vamos voltar. Daqui a pouco nós estamos voltando e volto a falar assim, pensem muito bem que o que vocês hoje, eu estou falando aqui, os 28 que assistiram a aula, vocês saem na frente demais, assim. A gente estava discutindo isso na coordenação, como os profissionais que daqui a pouco estão destacando mesmo, assim, sabe? Estão fazendo especialização. Eu não gosto de ficar citando nomes, assim, mas às vezes cito. Eu vejo a Chilene trabalhando o tempo todo, o Marcelo, parei de falar nome, mas assim, todos que estão aqui, a Jade, a Isabela, a Lívia, todos que estão, não quero ficar falando nome mais, não, já, Túlio, Teomar, todos com suas atividades, assim, e mais do que isso, com o psicológico abalado, a gente não está, assim, às vezes, pois eu tenho que assistir aquela aula e tudo, mas façam isso, gente, vocês vão, eu tenho a garantia para vocês que vocês vão se dar bem no futuro. Quem perde é quem, por acaso, não está assistindo a aula, e eu estou falando, eu tento me dedicar para a aula, tento preparar uma aula boa, e vocês que estão aí assistindo saem ganhando. Mas saem ganhando muito, em concurso, em prova de especialização, mestrado, fora o carinho que a gente tem particular com vocês todos. Um beijo no coração de vocês. Boa noite.
Beijos, boa noite. Outro para você, professor. Boa noite. noite. Bom final de semana. Ah, obrigado. Para vocês também, viu? O sistema Obrigada. imunológico. Tomar bastante suco. Sistema imunológico. Hoje é pensar nele. E fazer exames aí na família. E, por favor, desconectem, tá? Porque, às vezes, um fica conectado, ele só desconectado do celular ou do notebook. Obrigado. Nada. Obrigada a você. Tchau. Tchau. West.